Vamos a mais uma dica! Eu sou a professora Priscila Ferreira, professora de Direito e Processo do Trabalho, e essa dica é uma dica muito especial, porque ela é a nossa 100ª dica, ou seja, a nossa última dica deste grande projeto aí, em que todos os professores deram dicas de trabalho, tributário, processo civil, empresarial, enfim. Foram todas as dicas aí com a finalidade de agregar, de acrescentar o seu estudo para fins da sua aprovação, que é o que a gente mais deseja. Então, para encerrar este projeto, trago algumas dicas especiais que acredito que possa estar na sua prova e vamos aqui para a nossa primeira dica. Aí aqui nós temos o nosso slide padrão, aquele slide que você já conhece, estratégia concursos. Na sequência, coloco aqui professora Priscila Ferreira, minhas redes sociais, Instagram, prof. Priscila Ferreira e Facebook, professora Priscila Ferreira. As minhas redes sociais ficam aí à disposição para qualquer dúvida, questionamento. Fico lá aguardando vocês para a gente poder juntos buscar aí o seu objetivo. E vamos agora falar de fato da nossa dica, que nada mais é aqui sobre o Instituto da Estabilidade. Priscila, o que você tem para me falar sobre a estabilidade? Bom, quando a gente pensa em estabilidade, temos diversos tipos aí de estabilidades existentes aí, tanto na legislação quanto na própria doutrina assim, reconhecidos. Bom, separei para esse momento a estabilidade da gestante. Quando você pensa na gestante, ela tem uma característica muito importante, a estabilidade dela, porque se trata de uma estabilidade tida como subjetiva. O que isso quer dizer, Priscila? Quer dizer que é uma estabilidade ligada à pessoa e não ao cargo. E por ser ligada à pessoa, ela tem uma característica própria. Qual que é? Ela subsiste, ainda que se trate de um contrato por prazo determinado, ou ainda que o estado gestacional se dê no curso do aviso prévio. Então, não me importa se o estado gestacional se deu em um contrato por prazo determinado ou se deu em aviso prévio, a estabilidade vai existir. Olha como isso é diferente da estabilidade objetiva, como exemplo, dirigente sindical. A estabilidade dele é ligada ao cargo e não à pessoa. Tanto é que se o registro da sua candidatura se der num contrato por prazo determinado, não haverá estabilidade. Se o registro da sua candidatura se der no curso do aviso prévio, também não terá estabilidade, diferente das estabilidades tidas como subjetiva, como é o caso da gestante. E a estabilidade dela é de quanto, Priscila? A estabilidade dela é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O que a gente não pode confundir aí com a licença maternidade. Olha o que eu trago aqui para vocês no nosso slide. Então, nos termos do artigo 10, inciso 2, a linha B do ato de disposição constitucional transitória, é vedada a dispensa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ok? Obviamente, salvo em uma situação de justa causa, quando a dispensa dela fica aí autorizada. Diferente disso, a gente destaca a situação de licença maternidade, ok? Licença maternidade. Quando a gente pensa em licença maternidade, a gente tem que observar que essa licença maternidade ela é de 120 dias, podendo iniciar-se 28 dias antes do parto e durar até 92 dias após o parto, o que obviamente vai totalizar aí 120 dias de, obviamente, licença maternidade. Claro isso para vocês? Bom, aí quero destacar agora para vocês algumas peculiaridades inerentes a essa estabilidade. Vamos supor que eu, estando aqui gestante, não é? Estou ali, tenho a minha estabilidade, tenho a minha licença maternidade. No entanto, que eu venha a falecer em decorrência aí, obviamente, pós o meu parto, por exemplo. E como que isso fica no caso de falecimento da genitora? Como fica a estabilidade? Como fica a licença maternidade? E olha que importante isso aqui no nosso próximo slide. A Lei Complementar 146 de 2014 trouxe para a gente o direito à estabilidade da gestante a quem detenha a guarda do filho.
na hipótese de falecimento da genitora. Então, a lei complementar estende o direito à estabilidade da gestante a quem detiver a guarda de seu filho na hipótese de seu falecimento. Então, se a gestante aí vem a falecer, aquele que ficar encarregado de ter a guarda do filho terá direito à estabilidade. Isso aí veio com essa lei complementar 146 de 2014. No mais, muito importante isso, olha o que eu trago. O empregado adotante também terá direito à estabilidade provisória no emprego, nos termos do artigo 391-A, parágrafo único da CLT. Então, tanto aquele que adota, como aquele no caso de falecimento da genitora, aquele que tiver a guarda do filho, terá direito à estabilidade provisória. Lembrando que a licença maternidade, aí obviamente, também é devida à mãe adotante, ok? Independentemente aí da idade a qual, obviamente, tenha a criança, obviamente dentro dos limites legais para adoção, tudo bem? Além disso, trago aqui uma importante menção para vocês. Em havendo aborto, obviamente, um aborto não criminoso, o artigo 395 da CLT prevê uma licença de 2 semanas. A dispensa da empregada gestante somente aqui também poderá ocorrer mediante falta grave, não necessitando o empregador se valer de um inquérito judicial para apuração de falta grave. Apenas alguns empregados estáveis, para serem dispensados por justa causa, é que fazem jus a este inquérito judicial para apuração de falta grave. Que empregados são esses, Priscila? Por exemplo, o dirigente sindical, por exemplo, o decenal. São empregados que, para serem dispensados durante o período da estabilidade por justa causa, apenas mediante inquérito judicial para apuração de falta grave. E um detalhe importante agora que veio com a reforma trabalhista. A gestante, a lactante, podem laborar em ambiente insalubre? Como que fica o trabalho dela durante o período gestacional, durante o período de lactação, quando ela estiver ali trabalhando naquele ambiente? Como que isso vai acontecer? E a CLT veio regulamentar isso com a reforma trabalhista de forma expressa, lá no artigo 394-A da CLT. Vem aqui comigo, ó. Então, olha o que eu trouxe. Nos termos do artigo 394-A da CLT, aponta hipóteses em que a gestante, lactante, laborando em ambiente insalubre, será afastada, como se observa. Então, pessoal, olha o que nós temos aqui, ó. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor de adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Então, aquela que labora em atividades insalubres e tem contato com esse agente em grau máximo, ela vai ser afastada de suas atividades, mas isso não lhe retira o direito ao adicional. Ou seja, ela não tem nenhum tipo de prejuízo financeiro. Ela continua a receber o adicional. Ok? Depois, aqui no inciso 2, nós temos que atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação. Então, a insalubridade em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico, que recomende o afastamento durante a gestação, ok? E, obviamente, no inciso 3, nas atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação. Então, durante a lactação, em qualquer grau aí, né? Obviamente, ela vai ser aí afastada quando, obviamente, emitido aí um atestado por médico de saúde de sua confiança, ok? Então, pessoal, resumindo, em grau máximo, temos aqui, não é? Que, obviamente, vai se ter aí o afastamento enquanto durar a gestação.
Em grau médio e mínimo, ela vai ser afastada quando apresentar atestado de saúde que recomende o afastamento. E ela vai ser afastada em grau de salubridade, aí, qualquer que seja, não é? Quando apresentar um atestado para fins de lactação. Então, marquem isso, tem total potencial para aparecer aí na sua prova. E a próxima estabilidade que eu quero mencionar, encerrando aqui, portanto, a gestante, é a estabilidade do acidentado. Isso mesmo, aquele que sofre acidente do trabalho, ele tem direito à estabilidade? Tem, não sabia disso, né? Então, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Estabilidade por acidente ou doença do trabalho. Aí o artigo 118 da Lei 8213 de 91 traz pra gente que o empregado que sofre de acidente ou doença do trabalho tem direito à estabilidade de no mínimo 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário. Ok, Priscila, então ele tem direito a uma estabilidade de 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário. Mas quais são aqui os requisitos necessários para darem aí ensejo a esse direito à estabilidade? Isso daqui a gente encontra na súmula 378 do TST. É a súmula que traz para a gente que, para ele ter direito à estabilidade, necessário será um afastamento superior a 15 dias, sendo os primeiros 15 dias interrupção do contrato e o pagamento de responsabilidade do empregador. Então, percebam, ele fica afastado aí por período superior a 15 dias. Esses primeiros 15 dias, quem é que paga? Empregador. E os demais? Os demais, pessoal, aí a gente fala que ele entra na caixa, como alguns ouviram, ou seja, vai ser pago aí pelo INSS. Então, esses primeiros 15 dias, como são pagos aqui pelo empregador, considera-se como hipótese de interrupção do contrato de trabalho. E os demais dias pelo INSS, hipótese de suspensão do contrato de trabalho, ok? Então, o requisito para a estabilidade é afastamento superior a 15 dias e percepção de auxílio-doença acidentário. Cuidado com essa pegadinha, não é auxílio-doença comum, é auxílio-doença acidentário. Então, aí, ele tem que ficar afastado por período superior a 15 dias e percebendo auxílio-doença acidentário, aquele que decorre do acidente. E, portanto, não é apenas auxílio-doença comum. Se for auxílio-doença comum que o enunciado te trouxer, ele não tem direito à estabilidade. Lembrando que essa estabilidade ela é de 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário. E é uma estabilidade tida também como subjetiva, portanto, ligada à pessoa. É uma estabilidade que vai subsistir, ainda que seja em um contrato por prazo determinado, ainda que se dê num curso do aviso prévio. Então, são duas estabilidades que a gente viu aí, estabilidade do acidentado, a estabilidade da gestante, e que, obviamente, eu acredito que sejam aí de grande valia para o seu estudo, para a gente encerrar este projeto de dicas. E eu trago aqui as minhas redes sociais, Instagram, Prof. Priscila Ferreira, e o Facebook, Professora Priscila Ferreira, para que, havendo aí qualquer dúvida, você possa aí nos contatar, possa vir falar comigo e a gente te ajudar nessa caminhada. A gente aqui do Estratégia agradece de vocês terem acompanhado a gente nesse projeto de dicas. Foi muito importante pra gente. A gente espera ter colaborado aí com o aprendizado, com o seu treino e, obviamente, ter garantido aí a sua aprovação e, obviamente, poder encontrar você junto com a gente na segunda fase, buscando efetivamente a sua vermelhinha. Um beijo grande, desejo bons estudos, muito sucesso e até uma próxima oportunidade.